dá início à lei processual penal no tempo. Nós sabemos que a lei processual penal no tempo também é denominada de direito intertemporal. Direito intertemporal ou lei no tempo tem por objeto disciplinar a passagem da lei penal no tempo. Mas não tem como eu aceitar, porque não aparece o nome de ninguém aqui. Para eu poder aceitar. Quando aparece, eu imediatamente aceito. Então, eu não sei o que está acontecendo. Eu imediatamente aceito. Todas as pessoas que aparecem aqui na minha tela, eu aceito. Não rejeito ninguém. Mas não apareceu ninguém, então, consequentemente, eu não posso aceitar. Por enquanto, não apareceu ninguém. Então, vamos observar o seguinte, que a lei no tempo, ela possui uma disciplina, ela possui uma regulação. E esta disciplina, ou esta regulação, possui mecanismos estabelecidos na própria lei, como também explicações doutrinárias a respeito. Nós estudamos em direito penal como se perfaz a lei penal no tempo, a lei material no tempo, no sentido de estudarmos a sua dinâmica, como ela é aplicada, como ela é disciplinada. E nós sabemos que a sua disciplina está estabelecida no artigo 5º da Constituição de 88. Então, nós estamos estudando a lei processual penal no tempo. Entretanto, antes de alcançarmos a disciplina da lei processual penal no tempo, nós vamos fazer a alusão para estabelecer a diferença com a lei penal no tempo. A lei penal, que é uma lei do direito do Estado ou poder de exercer atividade punitiva, essa lei está disciplinada a partir da Constituição de 88. Então, o artigo 5º da Constituição de 88 estabelece que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. E a primeira informação por parte da doutrina é que compreende-se réu, o autor do crime, compreende-se réu, o indiciado, compreende-se réu, o processado, compreende-se réu, o denunciado, compreende-se réu, o sentenciado ou condenado. Então, nós sabemos que, do ponto de vista do status processual, há várias situações e, portanto, a expressão réu deve ser alargada. Nesse sentido, é que nós identificamos várias situações jurídico-penais sobre réu. Réu pode ser efetivamente como é o processado, mas também pode ser o denunciado, pode ser aquele também que apenas ou inicialmente foi indiciado pela prática do crime, ou pode ser aquele efetivamente condenado. Então, portanto, cabe aí um alargamento dessa expressão. Ou seja, temos de fazer, quanto a essa expressão, uma interpretação que eu diria como estabelece aqui a doutrina processual penal, uma interpretação extensiva ou ampliativa. Eu não sei, tem várias pessoas querendo entrar, mas na minha tela aqui não aparece nada para aceitar. Então, tem que informar essas pessoas que devem estar vendo alguma situação impeditiva aí nessa ferramenta, porque na minha tela aqui não aparece nada para eu poder aceitar. Por isso que eu não estou aceitando, porque na minha tela não aparece. E quando aparece,
eu aceito imediatamente. Eu não deixo a pessoa esperando. Então tem que ver aí quem está entrar de novo para poder aparecer aqui na minha tela. Então, caros, tem de fazer, como eu disse anteriormente, essa interpretação, eu diria, uma interpretação ampliativa. É bom que essas pessoas entrem sempre no horário, que quando começa a gravar, me parece que há uma situação aí interna, do mecanismo mesmo, da ferramenta, que limita a quantidade de pessoas. Eu já ouvi dizer isso, eu não posso confirmar porque eu nada entendo. Então é bom sempre a pessoa estar um pouco antes e não querer entrar depois de iniciada a aula. Isto é, depois que eu inicio a gravação, porque sempre vai dar esse problema. É o que eu ouço aí os professores comentarem a respeito. Mas vamos seguir, porque certamente a aula está gravada, então eles vão ter possibilidade de ouvi-la depois. Ora, então, a lei penal do tempo, ela tem uma disciplina nitidamente constitucional, através do princípio da irretroatividade da lei penal e da retroatividade benéfica. A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Compreende-se réu numa perspectiva de interpretação extensiva ou ampliativa. Assim sendo, a lei penal pode e deve ser aplicada a partir da sua vigência. Ela disciplinará os eventos e acontecimentos a partir da sua vigência, reconhecendo-se que vigência consiste na capacidade de incidir. Vigência é a capacidade de incidir da lei e produzir os efeitos jurídico-penais. Porém, é possível que a lei penal retroaja, isto é, que ela discipline fatos anteriores à sua vigência, anteriores ao momento da sua edição, a fatos pretéritos. A lei penal ou lei material, ou aquela que diz respeito ao poder punitivo, pode fazê-lo? Pode, desde que obedeça à ressalva constitucional, qual seja a de beneficiar o réu. Mas a lei penal, ela possui também um efeito prospectivo, isto é, para o futuro, não só para o passado. Porque para o passado, nós já nos reportamos de forma exaustiva, mas para o futuro, merece a nossa lembrança, merece nós lembrarmos que para o futuro a lei penal também pode incidir. Chama-se não de lei penal retroativa, mas de lei penal ultraativa. A lei penal, a par de ser retroativa, também pode ser ultraativa, isto é, disciplinar fatos praticados durante a sua vigência, porém incidente após a sua revogação. Então, todos os fatos foram praticados quando a lei estava em sua plenitude de forças. Em que pese ela ter sido revogada ou auto-revogada, ainda assim, os seus efeitos serão projetados para o futuro. Os seus efeitos prosperam, os seus efeitos permanecem. Porém, trata-se de fatos praticados durante a sua vigência. E em que pese a sua revogação, esses fatos continuarão a ser disciplinados, porque a lei penal também tem efeito ultraativo. Vocês concordam de reiniciar a aula? Tudo bem?
Eu só queria perguntar como eu faço isso. Eu saio tudo, desligo tudo e entro de novo. Eu não estou vendo o que vocês estão escrevendo. Peraí. Eu vou então, eu vou sair dessa sala, não é isso? Pode ser assim? E depois entrar de novo nessa sala. Decido aí, me falem. Vou desligar tudo aqui. Não vou desligar o computador, vou desligar esse negócio. Vou apertar aqui, vou clicar aqui no X, vou sair e vou entrar de novo, correto? E vou esperar o pessoal entrar para depois colocar gravando. Tudo bem? Coloquem aí o OK. Professora, a senhora me ouve? Ouço. Na verdade, você pode sair e voltar a entrar, mas você é que libera os colegas, não? Para entrar pelo celular, pelo menos. Não, eu estou com o computador aqui. Agora sim, todas as vezes que ele dá o aviso aqui na tela, fulano, acesso permitido ou negado, mas não deu nenhum tipo de sinal nesse sentido, por isso que eu não estou aceitando. Eu vou sair então da sala e vou novamente entrar e só vou colocar para gravar depois, porque eu acho que o problema é quando inicia a gravação. Ok, Eu acho que o problema é aí. vamos Tá lá. certo assim, gente? Estamos aguardando. Tudo bem? Ok. Certo? Então eu vou sair aqui da sala, tá? Ela não tirou a gravação. Arthur? Fala baixinho. Arthur? Oi. Será que ela vai conseguir? É possível. Mas continua gravando. Tá vendo? Agora eles vão ter o arquivo da nossa conversa. Agora ela entrou. Ah, acho que agora a galera Vai vai entrar conseguir. uma galera agora. Invadiram a sala. Professora, a senhora saiu da sala, mas continuou gravando. Se você quiser dar um pause aí na gravação, Eu não sei pausar, não. Então deixe gravando. Eu não sei muito isso aqui, não. tudo bem. Ninguém sabe ao certo. Pronto. Então, muitas pessoas conseguiram entrar, né? Alguém está aí solicitando alguma coisa? Tem pessoas Não, que ainda todo estão mundo acessando. conseguiu. Eu recomeço, como é? O que vocês acham? Acho bom porque praticamente dobrou o número de alunos, né? Mais do que dobrou. Então, vamos recomeçar. Essa turma é cheia. Então, vou recomeçar, certo? Qualquer pergunta aí, vocês podem
perguntar pelo chat que eu respondo. Eu vou, então, recomeçar. Nós estávamos falando a respeito do direito intertemporal ou da lei processual penal no tempo. Antes de falarmos sobre a lei processual penal no tempo, que constitui uma novidade, vamos rememorar a lei penal no tempo para estabelecer a devida distinção. A lei penal no tempo é regida pelo princípio constitucional da irretroatividade da lei penal, bem como da retroatividade benéfica. Então, tem-se que a lei penal no tempo é regida por esses princípios, quais sejam da irretroatividade da lei penal e da retroatividade da lei penal. A irretroatividade da lei penal consiste em estabelecer que a lei penal deve disciplinar fatos a partir da sua vigência até o momento da sua revogação. E, portanto, a lei penal não deve retroagir, uma vez que ela tem por missão disciplinar fatos, eventos, acontecimentos a partir da sua vigência até o momento da sua revogação. Este é o princípio, esta é a premissa, que inclusive é originária da regra em latim tempus regit actum, da regra em latim, tempus regit actum, ou seja, a lei do tempo disciplina o fato, a lei do tempo disciplina o ato, a regra tempus regit actum, a lei do tempo disciplina o fato, a lei do tempo disciplina o ato. Em sendo assim, o princípio, em harmonia com essa regra em latim, o princípio constitucional, preceituado no artigo 5º, determina que a lei penal não retroagirá, tendo-se em vista que a lei penal é projetada para disciplinar fatos, acontecimentos, a partir da sua vigência. Vigência significa aptidão para incidir, aptidão para provocar efeitos jurídico-penais. Todavia, o próprio artigo 5º da Constituição determina uma ressalva, qual seja, a lei penal poderá retroagir desde que seja para beneficiar o réu. Numa interpretação extensiva ou ampliativa, compreende-se réu, o indiciado, o denunciado, o processado, o condenado ou sentenciado. Quando nós lemos réu, nós devemos compreender a expressão réu numa perspectiva, numa dimensão extensiva ou ampliativa, porque o texto normativo foi aquém do que a lei se propôs a dizer. Então, convenhamos, a lei penal pode retroagir desde que seja para beneficiar o autor do ilícito penal. Então, a lei penal retroativa consiste numa atividade da lei diferente de uma atividade normal da lei. Qual é a atividade normal da lei? Disciplinar fatos, acontecimentos, a partir da sua vigência. É uma atividade extraordinária da lei penal, a sua retroatividade benéfica. A par da lei penal ser retroativa, ela também é ultraativa. Então, a extraatividade da lei penal
ela é retroativa e ultraativa, porque a atividade normal da lei penal é para disciplinar fatos a partir da sua vigência. Então, repetindo, a lei penal possui, como toda lei, uma atividade normal, qual seja, disciplinar, reger fatos, acontecimentos, eventos a partir da sua vigência até o momento de sua revogação. Todavia, a lei possui uma extraatividade, que pode ser uma retroatividade, qual seja uma atividade anterior à sua revogação, perdão, à sua vigência, como também uma ultraatividade após a sua revogação. É possível uma lei, ainda que revogada, disciplinar acontecimentos? Sim, desde que esses acontecimentos tenham ocorrido durante a sua vigência. A lei, ela é auto-revogada, mas ela se projeta, ela permanece, ela prospera para disciplinar os acontecimentos ocorridos durante a sua vigência. A esse fenômeno da extraterritorialidade da lei penal, no que concerne à ultraatividade, nós temos o nome de lei penal no tempo, em que a lei penal no tempo, ela disciplina fatos a partir da sua vigência até o momento de sua revogação, como sendo uma atividade normal da lei penal, mas ela pode também retroagir, ou seja, alcançar fatos anteriores à sua vigência, como ela pode ter uma atividade, uma extra-atividade na forma de uma ultra-atividade, ou seja, disciplinar fatos e acontecimentos durante a sua vigência, porém ela se arrasta até mesmo depois da sua revogação. Então, nós temos essas situações que nós estudamos em direito penal, e apesar dessa confusão que nós tivemos, dessa gravação, enfim, que impediu que alguns alunos assistissem desde o começo, nós repetimos. Então, somente para fechar isso, para não ficar confuso, uma vez que fomos atrapalhados por essa ferramenta, eu gostaria apenas de simplificar, dizendo que toda lei, não só a lei penal, ela disciplina fatos a partir da sua vigência até o momento de sua revogação. A isso se dá o nome de atividade normal da lei penal. Porém, nós sabemos que, por princípio constitucional, a lei penal ela possui retroatividade benéfica. Esta retroatividade benéfica é uma espécie de extraatividade da lei penal. Mas a lei penal não é apenas retroativa, ela também é ultraativa, isto é, ela pode prosperar e permanecer viva mesmo após a sua revogação, no que concerne a fatos, eventos, acontecimentos ocorridos durante a sua vigência. Essas leis ultraativas são leis excepcionais ou leis temporárias, que têm disciplina no artigo 3º do Código Penal. Mas o que nós gostaríamos hoje de falar não é sobre o direito intertemporal da lei penal ou da lei material, porque isto é um assunto já superado em outros semestres. O que nós gostaríamos de falar hoje é a respeito da lei processual penal no tempo. Mas veja como a explicação sobre lei penal ou lei material pode ser aplicada para a lei processual penal no tempo. A lei processual penal no tempo também adota, também segue o princípio ou regra em latim, tempus regit actum. A lei do tempo disciplina o fato.
a lei do tempo disciplina o ato. Então, todas as vezes que o legislador cria, edita, através do processo legislativo, uma lei processual penal, esta lei é criada para disciplinar fatos, relações jurídicas entre si, a partir da sua vigência até o momento de sua revogação. Mas eu devo esclarecer que, Gerson, a presença é sempre colocada no final da aula, para todos os alunos, viu? Presença é no final da aula, por favor. Mas, então, eu devo esclarecer aqui que a lei processual penal adota a regra jurídica do tempus regit actum, e esta lei, portanto, disciplinará todos os acontecimentos a partir da sua vigência, quando ela adquire, ganha e se habilita em capacidade para incidir no sistema, para incidir no ordenamento jurídico. A lei processual penal, ela possui algo que eu diria que é muito interessante no sentido de estudá-la em sua dinâmica no ordenamento jurídico. É que a lei processual penal, a par de adotar o regramento em latim tempus regit actum, a lei processual penal adota um critério de aplicação muito bem explorado pela doutrina. Esse critério de aplicação da lei processual penal, que explica toda a sua dinâmica, todo o seu aparato na regulação do ato processual, que é uma espécie de ato jurídico, é exatamente chamado de sistema de isolamento dos atos processuais. Sistema do isolamento dos atos processuais. O sistema do isolamento dos atos preceituais está definido, está conceituado, está muito bem explicado pelo artigo 2º do Código de Processo Penal, pelo artigo 2º do Código de Processo Penal. Então, o Código de Processo Penal adota em seu artigo 2º o sistema do isolamento dos atos processuais. Observe, toda lei penal ela é criada para disciplinar fatos a partir da sua vigência. Suponha-se que determinada lei processual penal discipline o ato do interrogatório. Suponha-se que determinada lei processual penal regule o ato das alegações finais. Suponha-se que a lei processual penal discipline determinado ato dentro do processo. Porque o processo, em seu componente, em sua integridade, em sua estrutura, consiste no conjunto de atos de cunho processual. Ora, vamos imaginar que tenhamos em mira um processo criminal que marcha para frente, caminha linearmente no exaurimento dos atos processuais até desembocar, até desaguar na sentença. Vamos considerar, por exemplo, que este processo que nós temos em mira, que nós temos em análise, que nós temos sob exame, tenha concluído o ato das alegações finais. Que esse processo tenha concluído o ato das alegações finais, das razões finais. Que é um ato de alegação final? Que momento processual é este? O ato das alegações finais é o ato que sucede o interrogatório e que precede a sentença. Então, ele é sucessor, ele é herdeiro do interrogatório e ele precede o ato decisório, que é a sentença.
Então, ele fica em meio ao interrogatório e à sentença. Observe que, na hipótese, já existiu o interrogatório e já existiu as alegações finais. As alegações constituem a memória relevante de todo o processo. Então, as partes no processo criminal, e eu me refiro ao autor do processo criminal, que em regra é o Ministério Público, e eu me refiro da mesma forma ao réu, portanto, ambos já concluíram as suas alegações finais, que são memórias relevantes de todo o processo. Nas alegações, as partes vão tentar atrair a atenção do juiz para determinados aspectos do processo, para determinados momentos do processo, para determinados instantes do processo. É como se as partes quisessem ainda mais evidenciar, é como se as partes quisessem ainda mais determinar-se diante de alguma argumentação com respaldo em algum instante processual. Então, a parte rememora aquele acontecimento para ainda mais tentar convocar a atenção do juiz antes da sentença. A isso se dá o nome de memoriais ou razões finais, em que as partes vão ainda mais incrementar, robustecer a argumentação, porém, levando em consideração os acontecimentos processuais, os eventos processuais. Nesse sentido, vamos considerar que as partes já tenham superado as razões finais. Então, hoje, as partes entregaram as razões finais perante o juízo, protocolizaram as razões finais em juízo. E amanhã, eis que surge uma lei processual penal redefinindo o ato das razões finais. Exemplo, estipulando um novo prazo, estabelecendo uma nova forma. Por exemplo, atualmente nós sabemos que as alegações finais, em regra, devem ser orais. E que a exceção é alegações finais escritas. O processo criminal, o princípio regente, é da oralidade. Então, hoje nós sabemos que as alegações finais devem ser feitas oralmente, em audiência, obedecido o prazo processual. Vamos imaginar que naquela época, antes de ingressar no sistema, no ordenamento, lá em 2008, a forma de se realizar as alegações finais era através do procedimento escrito, isto é, termo nos autos. E nós fizemos, e nós concluímos, e nós exaurimos o ato. Ele se realizou de forma perfeita. Como assim? Ele se realizou em conformidade com a regra do Código de Processo Penal. Porém, amanhã ingressará no sistema uma lei processual penal nova, dando um novo vigor, um novo aparato, uma nova feição, uma nova vestimenta, afirmando que as alegações finais devem ser orais. Vamos, então, considerar se a lei processual penal deve ser aplicada a partir da sua vigência e ela se extingue no momento da sua revogação, quando cessa a atividade, pelo sistema de isolamento processual penal adotado pelo Código no artigo 2º. Os atos processuais, que são atos jurídicos, se realizados, quando realizados em conformidade com o ordenamento, são considerados como sendo perfeitos. Não há necessidade de repeti-los de acordo com a lei nova. Isto seria um contrassenso, isso violaria princípios comezinhos do processo, como o princípio da economia processual,
com o princípio da celeridade processual. Então, ainda que o legislador tenha estabelecido nova forma ou nova vestimenta para o ato processual, o velho ato processual, se realizado em conformidade com a lei anterior, é válido. Não há por que repeti-lo, não há por que refazê-lo, não há por que ressignificá-lo pelo advento de uma lei processual penal nova. Isso porque o Código adota o sistema de isolamento dos atos processuais. Os atos praticados sob a vigência da lei anterior são considerados perfeitos, porque em conformidade com o regramento anterior, enquanto que os atos ainda não praticados serão praticados em conformidade com a nova lei. Então, imaginemos o seguinte, que nós não tenhamos ainda praticado as razões finais. Nós ainda não praticamos, porque não fomos intimados. Se formos intimados a partir da lei nova, aí sim. Se a intimação ocorreu a partir da nova lei, isso quer dizer que realizaremos o ato processual não em conformidade com a lei antiga, já revogada, já superada. Vamos realizar em conformidade com a nova lei. Porque o artigo 2º do Código do Processo Penal determina e por onde se infere o sistema de isolamento de atos processuais. Vocês devem aí desligar o microfone. Está dando interferência aqui. Eu estou ouvindo muitos barulhos. Então, vocês têm que desligar o microfone para que eu possa falar. No final, vocês sabem, eu sempre possibilito a fala de vocês, ou através do chat, ou através do pronunciamento de vocês, com relação ao microfone, vocês podem falar à vontade, no final. Mas agora, para a gente manter aqui um silêncio, eu poder me concentrar, o microfone tem que ficar desligadinho. Tá bem, gente? Então, eu espero que vocês tenham entendido que o artigo 2º do Código de Processo Penal adota o sistema do isolamento dos atos processuais. Todos os atos realizados sob a vigência, atos processuais, realizados sob a vigência da lei anterior, são íntegros, são perfeitos, não serão repetidos, ainda que a nova lei discipline uma vestimenta nova para aquele ato processual. Porém, se eu não realizei o ato processual, estou sob o império, estou sob o palio, estou sob o comando de uma nova lei processual, eu, então, realizo o ato em conformidade com essa nova lei processual. Porque a repetição de um ato seria uma falta de senso, seria a violação de princípios comezinhos do processo, e eu me refiro ao princípio da economia processual, o princípio da celeridade processual, que são princípios reitores, princípios regentes, princípios norteadores do processo penal brasileiro. Eu só gostaria, a esta altura, de convocar a atenção de vocês para a possibilidade de que determinada lei processual penal, ela pode ter a aparência de lei processual penal, mas ter conteúdo de direito material, de lei penal, de direito penal. Isto pode acontecer? Isto pode acontecer. Uma lei processual ter o nome, o aparato, a superfície, a figura de uma lei processual penal. Todavia, o seu conteúdo, a sua substância, a sua matéria ser de direito punitivo, ser a respeito do poder punitivo do Estado, dizer respeito ao direito penal, ao direito material. Então, neste caso, a doutrina orienta
que esta lei seja aplicada em conformidade com os critérios da lei penal. Predomina a lei penal, não a disciplina da lei processual penal. Observe, trata-se de uma lei penal, porque ela tem conteúdo de direito de punir, de poder de punir, de direito material, de direito penal. Então, é uma lei nitidamente que reúne causas e critérios de punibilidade, de possibilidade jurídica do Estado aplicar a sanção penal. Ela só possui a aparência de uma lei processual. Neste caso, a doutrina exorta, a doutrina recomenda, a doutrina orienta que esta lei seja aplicada obediente aos critérios da lei penal e não da lei processual penal. A lei penal admite a retroatividade benéfica. A lei processual penal não retroage. Não há falar em retroatividade da lei processual para beneficiar o agente. Porque a lei processual, ela, em sua natureza, é neutra. Ela é neutra. Ela não é criada no intuito, no objetivo, com o desígnio de prejudicar ou beneficiar o agente. Ela é criada apenas para regular, para reger, para disciplinar a atividade processual. Processo penal é um conjunto é um conjunto de normas que disciplinam a atividade dos protagonistas da justiça penal. Então, a lei processual penal, ela guarda uma neutralidade. Ela não é boa nem má, não é boa nem ruim. Ela é uma lei neutra. Então, não há falar em retroatividade da lei processual penal, em ultraatividade da lei processual penal. Ela não tem esse intuito. Ela não tem esse desígnio, ela não tem essa vontade, ela não tem esse objetivo. A lei penal tem. Por isso ela é retroativa ou ultraativa. A lei processual penal não. Ela disciplina fatos a partir da sua vigência até o momento de sua revogação, respeitando todos os atos realizados antes da sua vigência em sua integridade. É o que se infere, é o que se depreende do artigo 2º do Código de Processo Penal. Então, está aí, claro, em linhas gerais, a lei processual penal no tempo. Mas devemos avançar, porque tivemos aquele contratempo no início, para a lei processual penal no espaço. Quanto à lei processual penal no espaço, a doutrina ensina que a lei processual penal no espaço, no que concerne ao ordenamento jurídico brasileiro, adota o princípio da territorialidade absoluta. A lei processual penal não retroage. Ela disciplina fatos a partir da sua vigência até o momento de sua revogação. Viu, Carol? Ora, quanto à lei processual penal no espaço, nós sabemos que a doutrina ensina, a doutrina orienta que a lei processual penal agora no espaço, a lei processual penal no espaço adota o princípio da territorialidade absoluta. Territorialidade absoluta. Então, a lei processual penal no espaço, no que concerne ao ordenamento jurídico brasileiro, adota o princípio da territorialidade absoluta. Segundo este princípio, a jurisdição penal brasileira
A lei processual penal brasileira é aplicada em todo o território nacional, segundo este princípio, qual seja o princípio da territorialidade absoluta. A lei processual penal brasileira deve ser aplicada em todo o território nacional. A jurisdição penal brasileira deve ser aplicada em todo o território nacional. Mas nós temos aqui o artigo 1º do Código de Processo Penal, o artigo 1º do Código de Processo Penal, que determina o processo penal reger-se-á em todo o território nacional. O processo penal reger-se-á em todo o território nacional. Ou seja, a lei processual penal, tendo-se em vista o princípio da territorialidade absoluta, aplica-se em todo o território nacional, com uma ressalva, qual seja a hipótese de tratados, regras e convenções de direito internacional. Tratados, regras e convenções de direito internacional. Significa que, em determinadas hipóteses, mesmo e em que pese ser estes acontecimentos dentro do território nacional, a lei processual penal não se aplicará. A lei penal não se aplicará. Então, a regra é que a jurisdição penal se aplica em todo o território nacional, assim como a lei processual penal. Todavia, o artigo 1º do Código de Processo Penal estabelece uma ressalva. Qual é esta ressalva? De que, em determinadas hipóteses regidas por tratados, convenções e regras de direito internacional, não há falar em jurisdição penal brasileira. E nós sabemos que os tratados constituem acordos políticos entre as nações, que os tratados constituem acordos de origem ou natureza política entre as soberanias. Então, vamos considerar aqui a hipótese do embaixador, dos funcionários da embaixador, funcionário das embaixadas e seus familiares, na hipótese da prática de infração penal. A lei processual penal não alcançará essas pessoas, bem como a lei penal, porque essas pessoas, tendo-se em vista os tratados internacionais em que o Brasil é signatário e que constituem acordos políticos entre as soberanias, estas pessoas, elas vivem em território nacional, amparadas, asseguradas, assistidas pelo biombo da imunidade diplomática. Essas pessoas têm garantias, essas pessoas, a elas estão asseguradas uma determinada incapacidade penal por razões políticas. Isto dá-se o nome de imunidade diplomática. Então, a imunidade diplomática é o Instituto de Direito Constitucional, bem como de Direito Internacional Público. E a imunidade consiste exatamente numa incapacidade. A lei penal não me alcança, porque eu estou protegida por um biombo. E essas razões são de natureza política, não são necessariamente penais. Então, a lei penal, que por categoria, por classificação, tem destinatário geral, não alcança
essas pessoas pelas razões aqui evidenciadas. A par da imunidade diplomática, que a Constituição e o direito internacional determina, nós também temos a imunidade parlamentar, que da mesma forma consiste numa incapacidade penal por razões políticas. E vale agora uma observação que, é claro, repercute no direito constitucional, embora a nossa aula seja de direito processual penal. É que esses tratados, essas regras e essas convenções internacionais, elas, mesmo que elas figurem ou se reportem a direitos humanos, se elas não forem internalizadas no ordenamento jurídico, em conformidade com o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, se esses tratados, convenções e regras de direito internacional pesem se referirem a direitos humanos, não forem internalizadas no ordenamento jurídico, em conformidade com o parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, eles ocuparão o status de normas supralegais, isto é, estarão acima do Código de Processo Penal, mas abaixo da Constituição de 88. E eu me refiro, por exemplo, à Convenção Internacional de Direitos Humanos, que foi o berço do Pacto de São José da Costa Rica. O Pacto de São José da Costa Rica, cujo berço foi a Convenção Americana de Direitos Humanos, ocupa o status de norma infraconstitucional, está abaixo da Constituição, mas acima do Código Penal e acima do Código de Processo Penal, ainda que este pacto preceitue, que este pacto reze sobre direitos humanos. E este lugar é ocupado exatamente porque este pacto de São José da Costa Rica, conquanto reze sobre direitos humanos, não foi internalizado em conformidade ao parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição de 88. Parágrafo 3º, artigo 5º da Constituição de 88, determina que os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes a emendas constitucionais. No Brasil, por enquanto, nós temos um acordo, um tratado que respeitou o parágrafo 3º do artigo 5º e, portanto, possui e ostenta o status de emenda constitucional, é o Estatuto da Pessoa com Deficiência. É a hipótese. Isto porque nós não temos, no que concerne ainda ao Pacto de São José da Costa Rica, embora esse pacto esteja acima do Código Penal e do Código de Processo Penal, que são leis ordinárias. Vamos apenas colocar o nome presente no final. Durante a aula, não. É só no final da aula, por favor, gente, para eu poder organizar, porque fica melhor para mim. Somente no final da aula, tá bem? Não estou chateada, não, só estou pedindo. É porque eu tenho esse modo incisivo mesmo de falar. Vocês já conhecem, inclusive. Só estou pedindo a vocês, viu, meus amores, que coloquem só no final, porque aí é melhor para a minha organização, tá bem? E assim também foi orientado, tá certo? Então, só coloquem. Não tem nada não, Camila. É porque às vezes eu sou incisiva quando eu falo. Mesmo se vocês não me conhecem, não é nada assim, não é nada brigando, não. Embora seja um tom mais assim, enfim. Vocês já sabem, já me conhecem, sabem que eu sou assim mesmo. Não tem como mudar agora, né? Tá tarde para mudar, inclusive. Então, eu queria pedir desculpa se eu fui incisiva. Mas aqui foi no calor da aula, certo? Vocês, por favor, levem isso em consideração. Bom, entenderam até aqui, caríssimos
a respeito da lei processual penal no tempo, e como nós devemos concebê-la e como ela se aplica no território, excepcionando a hipótese de um tratado, e eu citei aqui pessoas acreditadas, como, por exemplo, os embaixadores, seus familiares, os funcionários da embaixada que têm imunidade e por tratado, por reciprocidade de tratamento, eles, então, não são alcançados pela lei penal e pela lei processual penal, porque eles têm a garantia constitucional da imunidade, que não se confunde com impunidade. A imunidade é uma incapacidade penal por razões políticas, ao passo que a impunidade consiste no comportamento desidioso por parte do Estado. Mas eu gostaria, a essa altura, de falar um pouco do parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição. Tanto o parágrafo 3º quanto o parágrafo 4º do artigo 5º da Constituição veio à luz em razão da emenda constitucional número 45 do ano de 2004, emenda que diz respeito à reforma do Poder Judiciário. Esta emenda estabeleceu os mecanismos de equiparação de tratados de direitos humanos à emenda constitucional, devendo obedecer o trâmite nas casas do Congresso Nacional, bem como o tempo, bem como o quórum, mas também consagrou o Tribunal Penal Internacional. Eu estou no parágrafo 4º do artigo 5º. Consagrou esta emenda o Tribunal Penal Internacional, que tem como berço o Estatuto de Roma. Tem como berço o Estatuto de Roma. O Tribunal Penal Internacional, que tem como berço o Estatuto de Roma, é um tribunal, uma corte subsidiária. Assinalem essa expressão, é importante. É uma corte subsidiária. O Brasil submete-se, está no parágrafo 4º, o Brasil submete-se ao Tribunal Penal Internacional. O Brasil é submetido ao Tribunal Penal Internacional, que é um órgão especial e subsidiário. Um órgão especial e subsidiário do Poder Judiciário brasileiro. Este órgão especial e subsidiário, o qual o Brasil diz expressamente ser submetido, ele exerce atividade jurisdicional no que concerne aos crimes contra a humanidade e aos crimes de guerra, crimes contra a humanidade e aos crimes de guerra. No que concerne, por exemplo, ao delito de genocídio, nós sabemos que, do ponto de vista doutrinário, a doutrina estabelece uma distinção em várias espécies de genocídio. O genocídio cultural, quando um país determina o idioma de outro país. O genocídio, por exemplo, político, quando um país determina a mudança do nome de outro país. O genocídio econômico, a invasão de multinacionais, provocando, dando ensejo a desequilíbrio, a uma desidratação econômica de um país. Como também existe o genocídio, que é previsto em nosso ordenamento jurídico por uma lei especial, e este genocídio previsto em lei especial, que inclusive
é considerado como sendo crime hediondo, consiste na destruição total ou parcial de um povo por razões étnicas, por razões culturais, por exemplo. Então, nesta hipótese de genocídio, eu tenho, diferentemente do homicídio, em que o agente rompe com o Estado, no genocídio, o agente rompe com a própria humanidade. Por isso, constitui crime contra a humanidade. Nesse sentido, é que, na hipótese do ordenamento jurídico brasileiro, melhor dizendo, do Poder Judiciário brasileiro, não der conta, não cumprir o exercício da sua atividade jurisdicional, na hipótese do Poder Judiciário brasileiro, não desincumbir-se da atividade punitiva, da atividade persecutória, o Brasil deverá entregar o autor do genocídio a esta corte, a este Tribunal Penal Internacional. Alguém poderia suscitar, mas, professora, o Brasil proíbe a extradição. O Brasil proíbe a extradição expressamente na Constituição. Sucede que não se trata de extradição, porque a extradição consiste na entrega de um nacional, de um país, de um estado para outro estado, ao passo que nós estamos falando não de extradição, mas nós estamos falando de entrega de um nacional, de um poder judiciário, de uma corte judiciária para outra corte judiciária, e não para um estado. É completamente distinto, é completamente diferente. E o Brasil, no parágrafo 4º, estabelece, através da Constituição, se submeter à jurisdição do Tribunal Internacional, do Tribunal Penal Internacional. Por isso mesmo, nós temos aqui estas possibilidades. Bom, onde cumprirá a pena, a princípio, quem vai determinar o cumprimento desta pena é o Tribunal Penal Internacional, onde ele deve cumprir. Quem determina é esta jurisdição, que o Brasil acatou, que o Brasil aceitou. E, é claro, não se aplica na totalidade a lei de execução penal, porque a lei de execução penal é uma lei doméstica, é uma lei interna. E o Tribunal Penal Internacional é regido por uma outra ordem jurídica, a qual o Brasil acatou e se submete. É o quanto preceituado no parágrafo 4º do artigo 5º da nossa Constituição. Então, nós deixamos aqui interpretação da lei processual penal, nós deixamos aqui interpretação da lei penal no tempo e da lei penal no espaço, como explicações que já nos posicionamos, mas, é claro, recomendando a leitura complementar, porque nós não podemos esgotar todas as particularidades, vocês devem fazer sempre a leitura complementar. E agora, finalmente, nós devemos ingressar nos princípios processuais penais, que são princípios fixados, muitos na Constituição, e nós já sabemos que se tratam de princípios explícitos, e há outros princípios implícitos que decorrem da leitura hermenêutica do texto constitucional. Então, eu devo avançar para estudarmos um outro ponto do nosso conteúdo programático, que é princípio processual penal. Este autor adotado
por isso nós não temos dificuldade de acompanhar a aula, porque desde o início do semestre eu estabeleci como referência bibliográfica o livro do professor, eminente professor Nestor Távora. Nestor Távora alinha 25 princípios processuais penais. 25 princípios processuais penais. Então, eu já gostaria de me antecipar e dizer a vocês que nós não temos o propósito de esgotar, de exaurir todos esses princípios. Ao contrário, nós vamos aqui tecer considerações sobre alguns vetores. Princípios são vetores, cânones para a interpretação, e, é claro, sempre recomendando a leitura de aprofundamento, a leitura complementar, porque nosso conteúdo programático é vasto e temos de dar atenção a outros institutos processuais de grave e relevante importância. Então, o processo penal, nós já sabemos, deve estar pautado, deve estar respaldado, ter arrimo no vetor principal, que é a Constituição. O processo penal brasileiro deve ser sempre sinônimo de garantia contra, sobretudo, arbitrariedades por parte do Estado. Então, o princípio existe e está topograficamente situado na Constituição, para que todo o processo penal brasileiro, uma vez harmonizado com esses valores constitucionais e, portanto, torne-se finalmente um processo garantista, seja ou constitua uma barreira, um muro, um obstáculo contra a arbitrariedade estatal. Então, é claro que todos esses critérios valorativos, todo esse conjunto de princípios tem por detrás disso um objetivo que se comunga com a finalidade do processo penal, que é exatamente o seu caráter satisfativo, ou seja, se consubstancia, portanto, na efetiva prestação jurisdicional. Então, o processo penal brasileiro, conforme estabelece aqui o autor, deve ser sinônimo de garantia processual. Tem a sua índole, a sua natureza, deve ser eminentemente garantista, socialmente propositiva. Bem, vamos estudar, já que nós temos princípios constitucionais e princípios infraconstitucionais, vamos estudar o princípio constitucional da presunção de inocência, também é conhecido como princípio da não culpabilidade e princípio do estado de inocência. Princípio da presunção de inocência, princípio da não culpabilidade e princípio do estado de inocência. São sinônimos. Mas eu quero, a esta altura, chamar a atenção de todos, porque a doutrina problematiza essas nomenclaturas. Para mim, são expressões sinônimas, isto é, há uma sinonímia entre princípio da presunção de inocência, princípio da não culpabilidade e princípio do estado de inocência. Ao meu sentir, são expressões sinônimas. Todavia, a doutrina, em sua expertise, determina algumas diferenças entre essas nomenclaturas, estabelecendo conteúdos distintos. Porém, essa distinção só tem relevância do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista teórico, do ponto de vista puramente dogmático. Porque em sentido prático, ou seja, dentro da praxis,
da experiência proporcionada pelo foro criminal, não há distinção entre princípio do estado de inocência, princípio da presunção de inocência ou princípio da não culpabilidade. Conquanto exista a distinção, esta diferenciação assume uma perspectiva meramente teórica, meramente abstrata e tão somente acadêmica, não alcançando o sentido prático ou da praxis forense dessas expressões. Então, eu gostaria de iniciar afirmando a vocês aqui, inspirada na doutrina escolhida, que a Convenção Internacional de Direitos Humanos, a Convenção Americana de Direitos Humanos, de onde foi obtido o Pacto de São José da Costa Rica, ou melhor, o Pacto de São José da Costa Rica, que estabeleceu esta convenção. Nós sabemos que nesta conjuntura, nós tivemos um conteúdo que foi denominado de princípio do estado de inocência, ou princípio da não culpabilidade, ou princípio da presunção de inocência. Porém, nesta convenção, nós tivemos que esse princípio foi mais limitado, foi mais restrito, foi mais, eu diria, fracionado. Quando este princípio assoma a Constituição, ele foi muito mais vasto, muito mais amplo, muito maior em dimensão de direito, se comparado à previsão na Convenção Americana de Direitos Humanos. Então, a nossa Constituição de 88 tornou maior este princípio, que é o princípio do estado de inocência, ou da não culpabilidade, como alguns têm predileção por essa expressão. Em nossa Constituição, o artigo 5º, inciso 57, artigo 5º, inciso 57, dá conta deste princípio do estado de inocência, afirmando que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Por este princípio, se depreende que todos nós somos juridicamente inocentes. A inocência não é de fato. De fato, eu posso ser culpada pela prática de crime. Porém, o Estado confere a mim, através da Constituição, o status, um lugar, um patamar de inocente, dentro de uma perspectiva jurígena ou jurídica, portanto, numa perspectiva distinta, diferenciada do vulgar, do comum. Porque, de fato, eu posso efetivamente ter responsabilidade penal. Porém, a Constituição, lei fundamental, lei política fundamental, que ocupa o ápice da compleição piramidal do processo legislativo, confere a mim um patamar, qual seja o de figurar como sendo juridicamente inocente. Então, o princípio do estado de inocência não revela que você, de fato, é inocente, mas considera você como sendo juridicamente inocente. Por todo o tempo? Indefinidamente, não. Até o instante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Uma sentença penal condenatória não é um documento
não é uma profissão de fé. Uma sentença penal condenatória é um documento de convicção raciocinada, congruente, coerente, obedecendo lógica de premissas e de conclusão. Quando há o trânsito desse título condenatório, dessa razão de condenação, nós temos o exaurimento, o esgotamento das vias de impugnação legal, dos recursos. Não há como guerrear mais este decreto, esta sentença. Não há como fazer frente, tendo-se em vista o exaurimento das vias de impugnação legal. E, por consequência, teremos a afirmação, a consolidação da responsabilidade penal, que não é responsabilidade moral, é responsabilidade jurídica. O processo penal não discute a culpa moral de quem quer que seja. Alguém vai resolver o sentimento de culpa com penitência e água benta. O processo penal discute a culpa jurídica, a culpa legal, que é aquela em que o advogado pode exonerar, libertar, isentar, eximir o seu cliente. Então, me parece que são raciocínios muito bem propostos, muito bem posicionados ou reposicionados, certo? Então, muito cuidado com essas expressões, com esses conceitos. Então, significa dizer que eu sou considerada juridicamente inocente até o advento, o acontecimento de uma sentença penal condenatória, uma sentença que revestiu-se de um trânsito em julgado. Ou seja, há um obstáculo para aquela situação, aquele case, aquele caso ser rediscutido, ser readmitido, ser, eu diria, ser rediscutido ou ser reformulado ao impedimento. E este impedimento se perfaz com o trânsito em julgado e a formação da coisa julgada, ou como prefere o novo Código de Processo Civil, do caso julgado. Então, neste momento, eu tenho, portanto, uma transição entre um status de inocente para um status de condenado através de um documento exarado por um juízo constitucionalmente competente. Então, nós não estamos aqui no campo do eu acho que você é culpado, ou há provas de sua responsabilidade penal. Essas provas poderão ingressar dentro de um regime em franco contraditório e ser valoradas pelo Estado juiz no momento da fase decisória. Por mais que você ache, por mais que você pense, por mais que você cogite, por mais que você imagine, do ponto de vista processual, isso é completamente irrelevante. Isso é um indiferente, tendo-se em vista o princípio constitucional. Mas, caros, eu gostaria de, mais uma vez, convocar a atenção de todos vocês para dizer que o princípio do estado de inocência, embora seja vislumbrado como um verdadeiro espectro que ilumina toda a ordem processual, ele possui consectários, consequências de substância, de concretude, de matéria dentro do processo. Então, quando você considera um princípio, muitas vezes você considera de forma muito abstrata e muitas vezes é conduzido a pensar que este princípio não possui grau de concreção. Possui. E o primeiro grau de concreção desse princípio, numa perspectiva processual, é esta. O ônus da prova incumbe a quem alega.
Eu anotaria isso se fosse vocês. O ônus da prova incumbe a quem alega. Ou seja, o peso, o encargo da prova incumbe a quem alega. Então, quem alega deve desincumbir-se desse encargo, desse peso no regime probatório. O titular, o dono, o dominus da ação penal, em regra, é o Ministério Público, devidamente apresentado pelo promotor de justiça. Na oportunidade da inicial acusatória, que é a denúncia, incumbirá a denúncia, portanto, obrigado, devidamente anotado, muito bem. Incumbirá a denúncia, portanto, em sua narrativa, estabelecer a introdução desta prova inicial, que é uma prova nitidamente indiciária. Não é uma prova extreme de dúvida, mas nitidamente indiciária. Cuidado, indício também é prova. Indício, o Código de Processo Penal define como sendo uma circunstância conhecida e provada. Se nós visitarmos o Código de Processo Penal, no que concerne ao título da prova, nós temos da prova, capítulo do indício. Indício, portanto, é uma espécie do gênero prova. Que é indício? Uma circunstância conhecida e provada. Em sendo assim, na fase introdutória da prova, apresentada pelos titulares da ação penal, nós temos o peso da responsabilidade de demonstrar, de considerar, enfim, de reconhecer que este peso incumbe a mim, porque eu estou inicialmente fazendo uma alegação na inicial acusatória. Porque o que é a denúncia? É uma peça de imputação. A denúncia é uma peça de grave responsabilidade social. Na denúncia, o Ministério Público vai atribuir a alguém responsabilidade penal. Então, se ele propõe a ação penal, incumbe a ele demonstrar os fatos constitutivos de sua alegação. Cabe ao autor provar os fatos constitutivos do seu direito. Incumbirá ao Ministério Público. A contrário senso, se eu, defesa, arguo causas excludentes de crime, se eu, defesa, arguo causas excludentes de crime, se eu, defesa, arguo causas extintivas de punibilidade ou dirimentes de responsabilidade penal, incumbirá a mim da mesma forma o ônus probatório. É claro que, quando se diz dentro do princípio do estado de inocência, que o ônus da prova incumbe a quem alega, depreende-se que eu estou principalmente, sobretudo, me referindo ao titular da ação penal, porque este deve desincumbir-se de demonstrar as suas alegações. Ora, esta é a primeira observação. O ônus da prova incumbe a quem alega. Mas existe outra. E esta outra observação é relativa ao Instituto da Prisão. Nós sabemos que no Brasil há dois modelos de prisão. A prisão pena e a prisão sem pena. A prisão pena e a prisão sem pena. A prisão pena é aquela decorrente da sentença penal condenatória. A prisão pena decorre, deflui naturalmente de uma condenação criminal, pois o selo da sentença condenatória, sem dúvida,
é a imposição de pena, é a imposição de sanção, que pode ser, por exemplo, a privação do exercício da liberdade. Pode ser a pena de multa, pode ser a pena pecuniária, pena de multa, pode ser a pena restritiva de direitos. Então, o selo que caracteriza uma condenação criminal, sem dúvida, é a imposição de pena, que pode ser uma prisão, na forma, na vestimenta de uma privação de liberdade. Mas a prisão que eu gostaria de me reportar não é a prisão-pena, é a prisão sem pena, ou seja, é a prisão que não decorre de uma sentença penal condenatória, mas é uma prisão nitidamente acautelatória, de uma prisão assecuratória, de uma prisão provisória, de uma prisão, eu diria, nitidamente cautelar. Estou me referindo, portanto, à prisão em flagrante, a prisão em flagrante que consiste no exercício de autodefesa do Estado. Qualquer pessoa do povo pode, ou qualquer pessoa do povo pode, e a polícia deve efetuar a condução em flagrante. Então, eu tenho a hipótese de exercício regular de um direito e do estrito cumprimento do dever legal, respectivamente, e as demais prisões provisórias. Eu me refiro à prisão preventiva, como também à prisão temporária. Eu tenho aqui... Sim, eu estou me referindo à sanção penal, C cedilha, não esqueça, Joãozinho, sanção, que pode ser pena ou medida de segurança. Pena ou medida de segurança, eu estou me referindo a isso. A sanção penal, exatamente, perfeito, como gênero, podendo ser pena ou medida de segurança. Mas o que eu quero tratar aqui é a prisão sem pena, aquela que é acauteladora, aquela meramente assecuratória, aquela que diz respeito a um modelo de prisão para assegurar certas finalidades do processo penal. Então, eu tenho a prisão em flagrante, que representa, como eu disse anteriormente, um exercício de autodefesa do Estado, e a prisão que tem por berço uma ordem judicial emanada de uma autoridade constitucionalmente competente. No Brasil, caros, prisão constitui uma exceção. Uma pessoa pratica uma infração penal, em regra, ela deve responder o processo em liberdade. Excepcionalmente, ela deve ser segregada, ao contrário do que alguns consideram. A prisão no Brasil constitui uma exceção. Ora, assim é, e a doutrina explica que hoje, por causa da reforma do Código de Processo Penal, no ano de 2011, a prisão só pode ser levada a efeito obedecendo dois paradigmas, dois parâmetros, quais sejam a necessidade e a excepcionalidade. Então, a prisão hoje no Brasil só pode ser decretada mediante a obediência de uma necessidade, é necessária a prisão, ela tem alguma finalidade, e, ainda assim, deve ser uma exceção, porque eu devo também observar que pode haver outros mecanismos acauteladores mais adequados
mais ajustados e, portanto, de maior, eu diria, eficiência, que é a prisão. Eficiência em sentido lato mesmo, já que o sistema carcerário foi caracterizado pelo Supremo Tribunal Federal como uma primeira instituição que se encontra numa situação de estado de coisas inconstitucional. Então, por isso mesmo, devido a essa constatação, nós temos que verificar se há mecanismos dissuasórios mais eficientes e que, portanto, cumpram a missão que é exatamente garantir o processo penal. Feito essa observação, então eu posso afirmar a vocês, em conclusão, que o princípio do estado de inocência tem consequências práticas, notadamente a compreensão de que o ônus da prova incumbe a quem alega, e esta consequência só existe face ao princípio da presunção de inocência. Então, eu não vou me antecipar na defesa, eu devo aguardar que o titular da ação penal, em sua narrativa, em sua inicial acusatória, demonstre, ao menos de forma indiciária, elementos contra mim, como também, por causa do princípio do estado de inocência, a prisão só deve ser levada a efeito mediante a obediência do paradigma necessidade e do paradigma excepcionalidade, já que no Brasil não constituem regra. Para finalizar, eu gostaria de fazer um alerta a vocês. O Código de Processo Penal, bem como leis especiais, nas leis especiais há uma previsão de determinados mecanismos cautelares, como, por exemplo, a devassa ou a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal, da interceptação telefônica, o mandado de busca e apreensão. Todos esses são medidas cautelares, como também no Código de Processo Penal há medidas cautelares, como o arresto, o sequestro e a hipoteca legal. Todos esses são medidas cautelares. Algumas dessas medidas cautelares, eu diria mesmo, a maioria, são gravadas com a chamada cláusula jurisdicional. Cláusula jurisdicional, ou seja, a devassa à vida privada que pertence ao círculo concêntrico, muito estudada pelo direito civil, só pode ser levada a efeito mediante ordem judicial. Vou citar aqui 2 exemplos: busca e apreensão, bem como interceptação telefônica. A busca e apreensão está disciplinada no Código de Processo Penal e só pode ser levada a efeito mediante ordem judicial, em obediência à cláusula jurisdicional. Como também a interceptação telefônica, que é disciplinada pela Lei 92.96/96. Lei 92.96/96. Essa lei, extravagante ao Código Penal, determina mecanismos policiais e processuais para a interceptação telefônica. Tanto a expedição de busca, do mandado de busca e apreensão, bem como a interceptação telefônica, só podem ser levadas a... só podem ter êxito mediante ordem judicial. Algumas medidas, como, por exemplo, a quebra de sigilo bancário, sigilo fiscal, estão sendo flexibilizadas pelos tribunais
superiores, e, portanto, prescinde de ordem judicial. O Ministério Público pode requisitar. Nesse sentido, é que nós temos estas situações e, por exemplo, para a expedição de mandado para a expedição de mandado de busca e apreensão, por exemplo, interceptação telefônica, temos de ter provas nitidamente indiciárias. Provas nitidamente indiciárias. Eu me refiro a indícios suficientes, ou seja, relevantes. Ao passo que certas medidas cautelares, também previstas no Código de Processo Penal, que são institutos de direito civil, sequestro, arresto, hipoteca legal, são medidas estabelecidas no Código de Processo Penal e exigem mais que indícios suficientes, exigem indícios veementes e, portanto, são mais que suficientes, são praticamente extreme de dúvida e estão estabelecidos em sua disciplina no Código de Processo Penal e nós vamos ter atenção. Para fechar, finalmente fechar, eu quero dizer a vocês que o ônus da prova incumbe a quem alega, e é uma consequência do princípio do estado de inocência. Bem como para decretar uma prisão, eu tenho de ter e obedecer o paradigma da necessidade e da excepcionalidade. Lembrando sempre que o autor deve provar os fatos constitutivos do seu direito. E a parte ex-adversa, os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor. Na próxima aula, nós vamos estudar o princípio da imparcialidade do juiz. Na próxima aula. Vocês podem, então, preencher aqui as presenças todas com os nomes de vocês, para ficar registrado, gravado aí a presença de vocês. Eu estou mandando atividades semanalmente. Essas atividades estão no EAD, no portal do EAD. E me parece que nesse portal vocês terão acesso para fazer atividade, porque há uma ferramenta no EAD que possibilita que vocês façam a atividade no próprio EAD. Quem não conseguir fazer essa atividade, fica com a atividade gravada, que depois eu vou disponibilizar o e-mail. Não vou fazer isso agora, porque agora não é necessário, eu não vou colocar nota de ninguém, eu tenho que conseguir um e-mail para que vocês enviem. Certo? Meu e-mail está dando muitos problemas. Então, eu vou disponibilizar depois. Eu não tenho pressa nenhuma de corrigir agora. Eram esses avisos que eu queria dar a vocês. Obrigada pela presença de vocês. Fiquem com Deus. Muita saudade de vocês. Eu gosto muito de vocês. Estamos juntos aqui para fazer o melhor possível, certo? Vocês têm meu celular, o meio de comunicação, certo? Eu estou muito saudosa de vocês. Eu quero estar sempre próxima a vocês, certo? Isso aqui só faz sentido porque vocês estão aí. Senão não faria mesmo o menor sentido. Muitas saudades. João, um beijo. Saudade. Sua irmã também. Enfim, de todos. Davi. São pessoas muito gentis comigo. Todos vocês. Obrigada mesmo. Que bom que a aula foi boa. Carol, que bom. Vamos desidratar esse vírus. Pois é. Eu estou aqui desidratando de calor. Aqui faz muito calor, muito mesmo. Estou sentindo muito calor. Esse calor está sendo um absurdo. Um beijo para vocês. Eu gosto muito dessa sala, muito mesmo. Não estou fazendo média não, é porque eu gosto mesmo de vocês. Tudo fica melhor quando vocês estão. Certo? Beijão. Eu estou realmente... Eu não posso engordar, porque eu estou em casa, né? Eu estou tentando me disciplinar um pouco a geladeira, mas é difícil, né? Geralmente é um leite condensado com Nescau. É difícil. Aí acaba com a vida do peão. Leite condensado com Nescau, todo dia é fogo. É.
Total, total mesmo. Tá bom? Beijo, não fiquem na sala, eu vou desligar aqui. Certo? Até quarta-feira, se Deus permitir. Um beijão.